Já está ao vivo. Bom, pessoal, novamente eu encerrei reiniciando para ver o que a gente consegue agora. Aguardar as pessoas entrarem. O Jeff Massa entrou. Pronto, pronto. Cadê ele? Por que ele não vai? Acenou para Jeff Mafra. Entrou. Opa! Até que Olha, salve, 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 salve. não sei. Meus amigos, ótimo, Jeff. Legal? Tudo certo. Desculpe aí a demora. Tecnologia. Nada, tem problema não. Vamos lá. Pessoal, boa noite. Aqui nós estamos iniciando mais uma live pelo FONAGE, Fórum Nacional dos Juizados Especiais. Essa é a 19ª live, como vocês todos viram pelo convite. E o tema a ser abordado é exatamente o acesso à justiça e oralidade. Eu, Manel Dourado, sou juiz no Piauí, há mais de 20 anos que eu estou em juizado especial. O nosso convidado é Jefferson Mafra, de Santa Catarina, é uma conexão aqui, Piauí, Santa Catarina, é juiz também em Blumenau, é mestre, é professor, tem uma década aí praticamente dentro de juizados especiais. Jefferson, boa noite, seja bem-vindo à nossa live e as suas considerações iniciais, por gentileza. Obrigado, Dourado, pela apresentação. Desculpem aí, me ajudando aqui, mas por algum motivo a minha solicitação não era enviada para vocês. Fiz aqui algumas alterações no Instagram, mudei para público, enfim. A partir de agora a gente vai dar continuidade nas nossas conversas, né, sobre a realidade. Para ter nome, tá? Consigo, Dourado. Gosto muito do tema, é um tema que me agrada. Teu áudio está com uma certa dificuldade, vai estar justo aí, teu áudio. Tem que ajustar, talvez seja a conexão de internet aqui. Ok. Vamos dar início aí. Eu peço desculpas aí pela tecnologia, que infelizmente Pois não. Pois não. Pessoal, a gente quer agradecer aqui a desembargadora Janice Goulart, nossa presidente do FONAGE, nosso Guilherme Baldan, que está lá à distância também, tentando nos auxiliar. São 23 anos de FONAGE, já mais de 2 décadas, nós estamos na estrada. E o Jefferson, para a gente falar de acesso à justiça, nós podemos só rapidamente pensar as ondas. Capelletti e Goethe falam muito bem disso, aquelas 3 ondas, que é a universalização do acesso à justiça, gratuidade, defensoria. A segunda onda é a estruturação de mecanismo da tutela efetiva dos direitos, né, difusa e coletiva, ação popular, ação coletiva, entre outras. E a terceira onda, vamos dizer assim, estruturação de mecanismos jurisdicionais mais ágeis, com especial foco na justiça conciliada. Mas se falar efetivamente de acesso à justiça, é o povo pedindo. E o povo pedindo é oralidade. Então, como é que nós encontraríamos caminhos para uma construção de procedimentos pela oralidade, para facilitar esses caminhos do acesso à justiça? Na sua experiência, inclusive de mestrado, que eu sei que a sua tese de mestrado foi nesse sentido. O que você poderia clarear para nós nesses caminhos possíveis de construção de procedimento pela oralidade? Bom, antes eu gostaria de fazer uma alteração aqui no meu sistema, se me permitem. Diz que o áudio não está bom, vou botar aqui um fone. Espero que melhore, sim. Isso, melhorou. Melhorou, né? Agradecer a colaboração do público. Bom, a ideia do acesso à justiça, como mencionaste, passa por algumas vertentes e me parece que alguns ainda entendem que o acesso esteja consolidado no sentido de garantias constitucionais, mas me parece que é um tema atual ainda. Muitos desafios nós temos que enfrentar para proporcionar
efetivamente um acesso mais amplo e principalmente de melhor qualidade. Eu sempre coloco assim, Dourado, a ideia que me parece nesse momento, no que se refere a nossas atribuições e de cunho prático, é fazer com que os nossos passos dentro do processo, nossa postura dentro do processo, os atos que nós praticamos, sejam voltados a um resultado melhor. A legislação já existe, embora a gente possa sugerir, conversar com deputados, fazer congressos para que a legislação altere, me parece que a construção de um processo mais acessível, mais ágil, mais dinâmico, mais autocompositivo, passa necessariamente por um olhar e para concepção de escolhas que cada profissional faz quando atua dentro do processo. Então, atos processuais, petição inicial, contestação, recursos, audiência, ouvir testemunhas, sentenças, esse conjunto de atos é que formam um processo, nós bem sabemos disso. E essa construção coletiva, que é o processo pela cooperação, é que exige, então, uma análise, no meu entender, uma reflexão, para que a gente possa equilibrar a técnica, a interpretação da legislação, especificamente a aplicação dela, mas principalmente com aquele olhar de ampliar o resultado, no sentido de proporcionar uma agilidade, uma tempestividade melhor e uma adequação da tutela. Então, a ideia que eu trago para a gente refletir é a construção de um procedimento mais adequado às peculiaridades de cada causa. Certamente as demandas do Nordeste, do Piauí, são algumas certamente são diferentes da nossa aqui do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, do sul do país. Algumas são de massa, são reiteradamente iguais. Mas essas peculiaridades regionais, inclusive nas comarcas que eu atuei como juiz de juizado, eram diferentes as questões, né, pontuais. Exige uma certa plasticidade do processo, né, que a gente consiga fazer o uso racional desses atos processuais. Então, algumas demandas de juizado talvez não exijam uma petição inicial muito elaborada. Talvez a manifestação escrita de um conteúdo mais simples, ela pode ser substituída por uma manifestação oral. Talvez o juiz de juizado em determinadas causas possa designar, como a própria lei prevê, uma única audiência. E nessa audiência todos os atos são praticados, uma concentração de atos, justamente para melhor se adaptar às exigências daquela demanda. Então, a ideia que eu coloco é justamente uma construção de um procedimento voltado a uma adaptabilidade deste procedimento às necessidades da causa e utilizando de todas as ferramentas, entre elas a oralidade. Então, a sumariedade formal que decorre da concentração dos atos de uma audiência, o procedimento por audiência, ele é muito útil em determinadas demandas, talvez não em outras, mesmo de juizados. Nós sabemos que tem demandas de juizado com um universo de documentação, de análise de pretensões, de locação de vários meses com várias pretensões. Isso talvez exija uma análise documental mais adequada em gabinete, pelos advogados, em petições. Talvez esta tipo de demanda não seja tão adequada, né, para utilizar de forma mais ampla a oralidade. Então, a ideia inicial é justamente trazer uma reflexão para as nossas atividades dentro do processo, pelas escolhas que a gente faz, no impulso, na prática dos atos, as nossas tarefas, eu digo sempre assim, tarefas de cunho prático. Né? Uma decisão é uma tarefa dentro de um processo, o ato de sentenciar também é uma tarefa. E a exigência formal, a tecnicidade, ela pode ser, de alguma forma, aplicada dentro de um contexto de segurança jurídica, sim, mas compreendendo que o processo não é para nós, operadores, advogados, promotores, juízes, delegados, defensores públicos, mas para a sociedade, para aquele que está pedindo a jurisdição. Então, eu sou adepto a uma flexibilização, a uma dinâmica procedimental a partir da causa. E nós, identificando isso na seara da regionalidade de cada órgão jurisdicional, né, cada juizado, a gente consegue formular vários procedimentos e trazer a oralidade para dentro de algum deles,
que permita justamente ter um resultado diferenciado. A crise, me parece, de administração da justiça, eu coloco assim crise no sentido de sobrecarga da atividade e a tempestividade da tutela. Talvez não atinja comarcas, juízes que têm uma administração processual mais reduzida, né, números menores. Eu cheguei na unidade de Blumenau, Dourado, imagine só, o Juizado Especial Civil em Blumenau, em 2014, tinha 20 mil processos. Isso é humanamente impossível você administrar 20 mil processos. 20 mil processos. Atualmente nós temos em torno de 5 mil processos, um pouco menos de 5 mil processos. Agora são 2 juizados, né? Então administrar esse universo de processos vai exigir, no meu entender, essa adaptação, essa flexibilização, ou que eu chamo de construção adequada do procedimento. Justamente para melhorar o acesso à justiça, o resultado. E, para tanto, a ferramenta que eu acho que seja útil na construção desse enfoque do processo, é a terceira onda do Capelletti, é a oralidade. Essa é a ideia que eu coloco, que embora seja uma ideia que está no texto constitucional, né? O texto fala expressamente de procedimento oral, mas a gente observa que na prática, nós ainda estamos atrelados aí às nossas posturas tradicionais, posturas mais confortáveis pela tecnologia, né, de armazenamento de informações Ctrl+V, Ctrl+C, que nos permite reiteradamente, né, praticar atos escritos, inclusive também com volume expressivo, que é muito bom também. Então são essas minhas colocações iniciais, né, da construção do procedimento que permita um melhor acesso a partir de necessidades específicas, considerando nossas escolhas como profissionais. E eu escolho, quando for necessário, um procedimento pautado em audiências, né, um procedimento oral. Essas colocações Perfeito. Que eu queria falar inicialmente. Perfeito, perfeito. Pois eu vou aproveitar, pegar o gancho. Nós fizemos essa opção, o Brasil fez, lá ainda na década de 80, fez o Rio Grande do Sul, fez com os juizados, juiz de conciliação e arbitramento. São Paulo fez com juizados informais de conciliação. Já era o prenúncio dos nossos juizados especiais, como estão hoje. Naquela época, as decisões, os estados ficavam limitados à conciliação e arbitramento, mas as decisões elas não tinham força de coisa julgada. Posteriormente, nós chegamos juizado de pequenas causas em 84, a incompetência para a execução de títulos executivos extrajudiciais e para a execução dos títulos judiciais das sentenças. E finalmente chegou a Lei 9.099, que é o escoço dela, a base constitucional no artigo 98, nós sabemos todos, o inciso 1 da Constituição Federal. E lá crava exatamente o procedimento oral e sumaríssimo. Daí é que essa opção tomada pelo legislador, com segurança, nos indicou o caminho que a gente já vinha tateando e tentando encontrar como certo. E essa é uma lei, a Lei 9.099, ela é uma lei de país de primeiro mundo colocada no Brasil, que vamos dizer assim, em desenvolvimento. Ninguém vai dizer mais país de terceiro mundo, em desenvolvimento. Mas ela cravou o aspecto de oralidade lá no artigo 13 dos atos, da simplicidade dos atos, no artigo 14, no 30, quer dizer, a nossa lei, ela é uma lei extraordinária, que efetivamente obriga que o nosso procedimento basicamente seja oral. Era para ser por atermação, como se iniciou lá ainda no final de 90, por atermação, chegar no balcão e dizer, olha, comprei um celular, tem defeito, faz a atermação. A gente no início nem colocava nome de ação, só colocava reclamação, 1, 2, 3 e aí sequencialmente. Então, os juizados especiais, esse procedimento de oralidade obrigatoriamente faz parte da gente. Então, eu, numa provocação aqui também, trazendo esse fecho para nós, como nós melhoraríamos os procedimentos por audiência nos juizados especiais, cíveis e até nos criminais, mas basicamente nos cíveis? Qual é a tua visão sobre esse ponto especificamente? A ideia é justamente termos uma amplitude de atuação nos atos orais. Para tanto, nós precisamos ter audiências.
Obviamente que um juiz com uma quantidade de processos, ele vai exigir dele um grupo de pessoas, juízes leigos, conciliadores, grupos de pessoas que permitam que entrem em contato com as partes para que seja possível esse ajuste de manifestações orais dentro da audiência. O que a gente tem feito é fazer uma triagem, fazer uma seleção dos processos a nível de procedimento. Eu identifiquei, na minha experiência, na atuação de juizado, de forma geral, 5 procedimentos de juizados possíveis que são úteis, né? E a partir dessa dinâmica, nós fracionamos, então, as hipóteses para conciliação, sem conciliação, por exemplo, para uma audiência única, onde tudo acontece, como a própria lei estabelece, para uma audiência de conciliação seguida de uma audiência de instrução, para processos onde há audiência de conciliação, audiência de instrução e o julgamento posterior em gabinete escrito, e também para processos onde há uma dinâmica conflituosidade, cuja conciliação, a experiência indica que ela não é produtiva e também não há necessidade de prova oral, ou seja, o julgamento antecipado. Então, essa seleção de procedimentos e saber utilizar em que momento, de acordo com as especificidades da unidade, me parece que é um caminho bem produtivo, né? De fazermos, então, com que a oralidade seja efetivamente aplicada nas situações onde sejam possíveis. E óbvio que o juiz pode também adotar posturas, junto com os advogados, com as partes, de flexibilizar essa dinâmica para permitir um processo mais econômico, mais simples, a partir de alguns critérios, né? Por exemplo, demandas onde exige uma solução mais breve, né? Questões mais sensíveis, direito de vizinhança, direito de pequenas empresas, societário de pequenas empresas, que eventualmente pode se prolongar no tempo. Eu acho que é produtivo, sim, fazemos uma audiência única, primeiramente de conciliação e em seguida, se for o caso, de instrução. Então, essa visão de interpretação da aplicação da oralidade, ela passa justamente por uma filtragem, né, uma triagem de processos que permite indicar um caminho mais produtivo, seja oral ou escrito. A aplicação indiscriminada da oralidade também me parece que não seja o mais adequado. E o avanço da oralidade no nosso sistema, e assim entendo, ela decorre justamente de uma política nacional que dá ênfase à autocomposição. O nosso Código de Processo Civil trouxe a audiência de conciliação para o início dele. Antigamente era só na instrução, lá no final, junto com a instrução. Depois trouxe para a audiência preliminar e, recentemente, em 2015, agora trouxe no início do processo a audiência de conciliação, tal como é no juizado. Então, essa política nacional de ênfase à autocomposição, que o CNJ estabeleceu em 2010, ela tem a ênfase justamente num sistema que permite esse contato direto das partes para promover o diálogo, a comunicação produtiva, visando soluções consensuais. Então, essa ênfase na autocomposição, que também é um centro de juizado, ela permite que o juiz elabore, dentro do contexto da sua unidade e a partir das necessidades, das demandas específicas da sua unidade, esses procedimentos mais ágeis, mais úteis, voltados à autocomposição. Então, nós temos que ter uma equipe bem preparada para fazer a triagem, nós temos que ter uma equipe de conciliadores capacitados para justamente permitir que essa oralidade decorrente ou necessária intrínseca à autocomposição seja realizada, e uma equipe preparada para instrução, para julgamento oral em audiência. Então, esse caminho a trilhar, né, de opções procedimentais com ênfase na oralidade, ela exige um planejamento da unidade, exige uma coordenação e uma equipe muito bem preparada, né? Então, pessoas preparadas, capacitadas, não só na nível procedimental, né, mas com técnicas próprias de oralidade, né, escutativa, né? A gente sabe muito bem falar, porque é a primeira forma de comunicação do ser humano, embora a gente possa se comunicar por sinais, né, pode se comunicar por símbolos diferentes. Hoje em dia, ao nível tecnológico, a comunicação ganhou uma outra ênfase. Mas a fala pressupõe, né? A audiência pressupõe comunicação. Comunicação. Fala. Teve audiência, tem que ter fala.
Nós sabemos falar bem, será, Dourado? A gente consegue... A comunicação ela é produtiva, né? Quais são as dinâmicas de comunicação que a gente deveria dar ênfase no processo para ser produtivo? Isso, para que a canal de comunicação bem adequado, né? Isso tudo influencia o resultado da dinâmica procedimental. Então, o primeiro aspecto que eu destaco é trabalhar com os procedimentos, né? A criação de procedimentos com equipes muito capacitadas, e depois também é a técnica da comunicação. É isso que eu visualizo. Perfeito. Na realidade, a Lei 9.099 nos oportunizou esses espaços, sabe disso? Tanto é que falou em acesso à justiça, temos que falar realmente da Lei 9.099, considerando esse acesso à justiça aos órgãos jurisdicionais, vamos dizer assim. Nesse sistema chamado multiporta, nós sabemos que defensorias já fazem isso, sem ser diretamente com a jurisdição. Os PROCONs fazem muito bem isso, esse atendimento, sempre pela oralidade, as partes buscando solucionar seus conflitos. Inclusive, nós temos experiência de PROCON aqui no Piauí, no estado, que o índice de acordo é de 73%, já chegou a 82%. Nós temos a plataforma consumidor.gov, que todos nós sabemos também, é um outro espaço, é uma outra frente em que o cidadão tem para externar o seu conformismo. Nós temos as câmaras privadas de mediação e conciliação, nós temos os centros judiciários de solução de conflito e cidadania, os CEJUS, de forma que nós temos um leque de possibilidades para o que o cidadão venha e diga o que está sentindo e seja correspondido e atendido naquilo que ele pretende. Nós sabemos que é um ditado, uma adagem popular, quem tem boca vai a Roma, não é isso? Quem não tem informação pergunta, vai atrás, né? Mas o nosso papel, nós de formadores de opinião, nosso papel como juiz de juizado, operadores, né, desse sistema, é tentar mitigar esses custos para a sociedade, nós sabemos disso. Então, falou em juizado especial, tem que pensar na audiência. Pela perspectiva que tu colocaste para nós, a gente tem que fazer um filtro, tá? Mas fazer um filtro, nem tudo vai precisar da audiência, vamos dizer assim. É isso que eu consegui captar. Muitas questões você pode decidir sem que faça audiência, que é o marco principal dos juizados especiais, da Lei 9.099. Qual é a tua perspectiva e a visão sobre esse ponto? Exatamente. Embora a lei estabeleça as audiências, né, como essência do procedimento, no meu entender, para a administração produtiva de uma unidade com uma sobrecarga de trabalho, como a que eu tenho, por exemplo, nem tudo necessariamente vai para a audiência, né? A gente não consegue ter aquela cognição apurada numa audiência onde ouvimos 6 testemunhas, onde tem um universo gigante de documentos que a gente precisa interpretar, valorar. Então, existem situações que, mesmo a prova oral, né, que o convencimento ele exige uma análise um pouco mais apurada para reflexão e julgamento. De forma geral, isso é exceção. Né, de forma geral. Eu gostaria assim, embora o município tenha 350 mil habitantes aproximadamente, mas eu não consigo ter o procedimento que a lei estabelece de forma ampla, né, que seria por audiências puro. É uma demanda, entra muitas ações toda semana, todo mês, e a gente tem que ter uma filtragem, essa triagem dos processos. De forma geral, eu tenho utilizado a oralidade em umas questões mais, conflitos mais sensíveis, né? A gente tem trabalhado com os juízes leigos em demandas que eles têm mais facilidade para aplicação, interpretação da prova, né? Questões que podem ser utilizadas, por exemplo, demandas documentais, a gente tem utilizado julgamento antecipado também. E há um universo de processos represados. Como fazer isso para melhorar essa dinâmica, né? Teria que ter mais juízes leigos, não tenha dúvida, né? Ter mais juízes leigos. Isso que eu tenho juízes leigos aqui, nós temos hoje atualmente são 3 juízes leigos, já tivemos bem mais juízes leigos, mas para participar de audiência necessariamente
Conciliadores também tem que ter bastante, mas a participação desses auxiliares é fundamental para o sucesso das audiências, né? Então, assim, eu adoto a oralidade e vejo algumas vantagens nela, né? Primeiro, a agilidade do procedimento, né? O estudo de caso que eu fiz no meu mestrado apontou que o procedimento oral é muito mais ágil. E, de fato, essas manifestações exageradas, né? Pois não? E o estímulo à autocomposição é uma vantagem significativa da oralidade. Então, você está participando da audiência, concentrando os seus atos com as partes dos advogados, você estimula elas, no momento oportuno, a interpretações de fatos e questões que sejam diversas daquelas que eles têm. A gente sabe que eles têm uma visão mais ampla do conflito, né? Então, a oralidade permite isso, né? O juiz, o conciliador, o juiz leigo, ele consegue trazer informações para que as partes possam justamente estimular uma interpretação diferente, visando a autocomposição. Outra vantagem é a condução também da audiência, né? A condução via oral, o juiz consegue, com a participação dos advogados, né, estabelecer pontos controvertidos, questões, sempre com cooperação, é importante dizer isso, né? A reconstrução dos fatos também é óbvio, né? A oralidade permite uma reconstrução muito mais apurada do que uma prova documental, por exemplo, né? Jefferson, a virtualização dos atos dificultam, modificam a forma, impactam no andamento do processo nessa questão da oralidade? Porque virtualizou. Quer dizer, antigamente chegava no balcão, dizia, ó, como eu quero é assim. Porque perceba onde que nós queremos chegar. Com a pandemia, nós verificamos que precisávamos caminhar, e aí veio a mudança na lei, 9.099, oportuna, até não se imaginaria a pandemia, mas aí, quer dizer, é virtual e audiência por vídeo. Quer dizer, continua oralidade. Mas a tecnologia não estaria aí para facilitar a nossa vida? Então, quer dizer, a virtualização dificulta a questão da oralidade. Mas agora, qual é a perspectiva que se imagina, agora, doravante, em que o cidadão, de onde estiver, ele numa tela, como nós estamos aqui, diz, olha, doutor Jefferson, a minha demanda é essa já está gravada no sistema, e ali o sistema automaticamente marcaria a audiência, chamaria a outra parte, e, consequentemente, tudo seria virtual. Qual é a tua visão nesse ponto? Impactam, modificam realmente a produção dos nossos atos? Eu não tenho dúvida que isso veio para ficar, né? As audiências virtuais, né, elas têm suas vantagens e são significativas, né, a nível de deslocamento, de tempo que se ganha, né, em relação a audiências presenciais. É óbvio que o convencimento, eu fiz algumas audiências de instrução já virtuais, não foram muitas, mas o convencimento que nós temos com a presença física, a identidade, a presença, aquela mediação, né, é diferente. Isso eu senti, né? Então, existem essas desvantagens, né? É óbvio que também o sistema pode, em alguma situação, ser burlado, né? Ou seja, a testemunha pode ser induzida, o depoimento pode ser montado de forma diferenciada. Isso é excepcional, certamente. Mas eu não tenho dúvida que a videoconferência ela é um mecanismo de comunicação extremamente produtivo e veio para ficar. A ideia é que a gente utilize ela em determinadas demandas, e nas demandas que sejam necessárias uma apuração mais fidedigna do ato, né, que se designe então presencial. Tanto audiências de conciliação como audiências de instrução e julgamento, eu não tenho dúvida. A tendência é só ampliarmos os sistemas operacionais para que elas sejam feitas por vídeo. É uma realidade. A oralidade permite isso, né? O acesso remoto, né? A gente, inclusive depoimentos gravados, né? Não vejo problema nisso, né? A gente consegue valorar, consegue utilizar isso. A vantagem da oralidade é a comunicação, ela é direta, ela é mais simples, né? A gente tem uma linguagem mais coesa, mais coerente, uma petição, um texto escrito, ele é uma linguagem muito mais complexa, mais elaborada, e a gente acaba, podendo acontecer, né,
se perdendo lá dentro daquelas informações do texto escrito, aquilo que é essencial. Na oralidade, a gente consegue transmitir de forma mais objetiva, né, através de elementos mais próprios, né, de vocabulário, uma linguagem mais adequada. E isso vai ser mantido, me parece, pelo menos isso eu tenho observado, na questão que envolve as videoconferências. Então, o diálogo continua na videoconferência, né? A gente se adaptar a ele e conseguir ter um convencimento a partir realmente da ausência da presença física, porque nós sabemos, né, como juízes, aquela questão que envolve, na colheita da prova, digo isso, né? A testemunha, ela fica um pouco mais de lado, olha para cá, olha para o canto, as expressões faciais, né? Existe um jogo de movimentos que a presença do juiz, né, a figura da autoridade, ela transmite à testemunha, né, maior segurança. Isso realmente me parece que torna-se um prejudicado. Eu tenho um caso aqui, Brasil, deixa eu contar um caso aqui, fiz uma audiência recentemente, e está cheio já na internet disso, né? E a parte estava na sua casa e o advogado em outro local. E acabou deixando o áudio aberto e ela começou a se manifestar sozinha, né? Ah, porque esse advogado vai ver comigo, porque ele não fez a coisa certa. Ela começou a se manifestar de uma forma tão espontânea, óbvio que isso não teve critério de julgamento, nem foi gravado isso, né? Uhum. Mas essa postura, né, de estar à vontade, digamos assim, numa videoconferência, isso vai ser a tendência, né? Então, a lei de 9.099 foi alterada, já temos audiência de conciliação, e eu entendo, né, que como a audiência de conciliação, a instrução é na sequência, né, fala assim, logo após, né? Então, a instrução vai ser uma necessidade natural. Nós já tivemos aqui depoimentos no nosso estado. A propósito, pessoal, Piauí está nos vendo de norte a sul. Olha, colega de Parnaíba no litoral e colega do sul do estado a 1.400 quilômetros de distância está nos vendo. Então, para nós é uma bênção estar podendo dividir a experiência. E o Brasil todo está nos vendo. Nós temos centenas de pessoas participando da nossa live, viu, Jefferson? Então, não temos dúvida, os depoimentos são claros, efetivamente, é um caminho sem volta. E eu já discordo um pouquinho de ti, porque a experiência tem dito dos depoimentos que chegam para nós, é que as partes ficam mais à vontade quando estão no seu cantinho, quando estão na sua casa, elas não têm o estresse de se dirigirem ao fórum, não vão passar por diversos corredores, não vão procurar estacionamento, quer dizer, já em casa, da forma que ela esteja bem à vontade, as plataformas permitem você isolar o ambiente, nós sabemos que isso tem facilitado bastante. Mas, meus amigos, é preciso, no início da nossa live, da questão da tecnologia, nós ali 5 minutos nós não conseguimos avançar. Mas é preciso que a gente diga, todo mundo sabe, o porquê que nós estamos aqui. Por que que hoje é a 19ª live? Por que que essa live foi imaginada? A nossa presidente, Janice, e a diretoria bolaram, em toda dificuldade vem as oportunidades. E aí, quer dizer, chegou a pandemia, vamos ficar parados, a característica de juiz de juizado, de nós que fazemos o FONAGE, eu faço parte da diretoria, é sermos vanguardistas, inquietos, você sabe disso, faz isso também, não é, Gerson? Então, só uma contextualização rapidíssima aqui. O que é que nós estamos fazendo aqui, a 19ª live? Foi idealizado, em menos de 4 meses nós estamos chegando já à 19ª live. Nós tivemos a história do FONAGE, olha, com Ricardo Quimente, Joaquim Domingues, São Paulo e Rio de Janeiro, ali, os nossos professores, as origens da Lei 9.099 e o futuro da conciliação. Olha, Valéria Lagraça, de São Paulo, e o nosso professor, pai, um dos pais do juizado especial, Kazuo Watanabe. Nós tivemos a conciliação no Brasil e no Reino Unido, ministro Buzzi, Marco Buzzi, e o Lúcio Munhoz, o nosso juiz aposentado e hoje advogado, nos brindando. Santa Catarina, conexão com São Paulo. A experiência da justiça itinerante, o espaço de encontro da magistratura com a população brasileira. Desembargadora Cristina, do Rio de Janeiro, Cristina Gauler, com o Eric Linhares, lá de Roraima, a conexão dos dois, essa conexão mais larga. Nós tivemos também o sistema de juizados especiais,
E o CPC, novamente, Ricardo Quimente, nosso professor, Fernando Gajadoni, São Paulo e São Paulo. Nós tivemos o impacto da pandemia na relação de consumo, Marcos Pagan, São Paulo, e o Luciano Tino, nosso secretário nacional do consumidor. Nós tivemos os juizados especiais e as novas tecnologias, Johnny Clemens, Marcelo Mesquita, Rondônia e Piauí, repensando o valor público do sistema de justiça, novos papéis para os juizados especiais. Aí, estou no Distrito Federal, André Goma, da Bahia. Os efeitos, importantíssimo isso aqui, meus amigos, psicológicos da pandemia nos operadores de direito. Guilherme Baldan, lá de Rondônia, psicólogo Fábio Caló, nos brindando com uma live maravilhosa. As audiências e sessões virtuais no sistema de juizados especiais. Gustavo Gastal, do Rio Grande do Sul, Ubaldo, de Santa Catarina. Gente, juizados especiais, a justiça pelo sistema restaurativo. Joaquim, novamente, do Rio. Bacelar, nosso eterno professor do Paraná. Juizados criminais, a importância da justiça penal consensual em tempos de distanciamento social. Mauro Ferrandi, daí, e o Sérgio Gomes, de São Paulo. Perspectiva para os juizados especiais pós-pandemia. Juiz Sulamita Pacheco, olha aí a Sulamita do Rio Grande do Norte. Manuel Aureliano, nosso amigo aqui do Maranhão. Prova no sistema de juizados especiais. Novos paradigmas. Juízes Fernando Steinberg e André Rapp, aqui aí de São Paulo e Santa Catarina. Turma Recursais e RDR, Janete Simões, né? Janete Simões momentinho. E juiz Salomão Zoroastro, Espírito Santo, a dobradinha. Estou terminando. Juizados especiais e a política nacional acerca de drogas. Nosso Lorde Mário Cono e a juíza Amínia Dá, lá do Mato Grosso. Do Paraná, Bahia, atividade jurisdicional das turmas recursais em tempo de pandemia. Fernando Ganem, nosso eterno cantor, Rosalvo Vieira, Paraná e Bahia. Tivemos reflexões sobre a boa-fé objetiva na relação de consumo, desembargadora Lília Maciel, de Minas Gerais, e Juliana Silva, advogada da FEBRABAN. Estamos nós hoje aqui. Fiz uma ressunta rapidíssima, assim, só para mostrar a nossa verve de inquietude que é fazer parte de juizado especial, que é fazer parte desse sistema. Então, com uma história dessa, Jefferson, me diga que caminhos a gente pode encontrar para uma comunicação processual mais produtiva via oralidade. Porque o que nós estamos fazendo aqui é tentando divulgar o que é necessário para que o cidadão chegue e diga que seu problema tem que ser resolvido. Que caminhos você apontaria com todo esse histórico que nós temos de juizados especiais? Me parece que a ideia central é a comunicação ser produtiva, né? Ser útil. Né? As pessoas têm que terem uma sintonia na comunicação. A escrita, ela obviamente tem uma autonomia muito grande, a gente fica isolado na prática do ato escrito. Quando se fala em oralidade, ela pressupõe um ambiente virtual, como nós estamos aqui, mas uma sintonia no que se refere à produtividade desse ato. Então, empatia, como se diz na mediação. A empatia, mas é exatamente onde chegar. Então, entender o outro, compreender a sua fala com atenção, com respeito, né? Implicar num ato conciliativo ou no ato de instrução com o julgamento oral, sabendo que esse ato vai exigir uma manifestação mais objetiva, mais simples, ela permite que o sistema que funcione com essa dinâmica, ele tende a ter resultados diferenciados. Né? O contato que as partes têm com o juiz, com seus advogados, numa sessão de conciliação, ela gera uma produtividade na solução muito mais significativa, assim penso, do que uma sentença escrita, em alguns casos. Então, a busca, o uso consciente da oralidade, e principalmente, Dourado, esse é um detalhe que eu vejo que nos falta, é a nossa preparação, nossa capacitação, então, inclusive técnica, né, de utilizar mecanismos de comunicação assertiva, a comunicação centrada na pessoa, com elementos de psicologia, inclusive, né, saber falar muito bem, saber escutar muito bem e utilizar um canal de comunicação apropriado. Então, o que eu observo na prática, em alguns casos,
são colegas, juízes, que vão para uma audiência que mal conversam com as partes, com as testemunhas, né, visando estímulo à composição e à produção da prova, provas que são ampliadas, né, as testemunhas falam de um universo de questões fáticas que eram desnecessárias, há advogados que comparecem às sessões de conciliação e nem se manifestam oralmente, apenas afirmam, não tem acordo, né, que ele não faz de conta, sim, da audiência. Isso é um desvirtuamento do sistema. Então, quando a Constituição falou procedimento oral, quando a lei estabelece critério da oralidade com informalidade, simplicidade, objetividade, é justamente para que a gente utilize essas posturas no nosso dia a dia. Nossas ações, nossas condutas, atitudes, e no que se refere à oralidade, é justamente ter uma sintonia com as pessoas envolvidas na audiência. Não digo um sentimento vinculado à amizade, coisa, não, a sintonia de pessoas que querem produzir um ato jurídico, né, seja uma conciliação ou uma sentença, e que saibam utilizar aquele momento de forma produtiva. Então nós temos, e aí a minha sugestão, né, usar de forma consciente a oralidade, mas principalmente, e eu busco isso, eu tenho uma deficiência muito grande, em melhorar a capacidade de comunicação. Né, utilizar uma fala mais objetiva. Isso. Daí Jefferson, acho que tu concordas que o caminho nosso é o que o CNJ vem encampando, com o ministro Buzzi, a Valéria, como já vinha o Bacelar, que é exatamente formação. Escola, formação, tanto nosso, dessa característica nossa, que nós não somos talhados, quando assumimos como juiz, não somos talhados para ser juiz de juizado especial, para ser conciliador. Né? Havia uma visão estereotipada, eu mesmo passei por isso, de que há quase 25 anos atrás, juizado era questão de balcão, e eu não tinha me formado em direito e juiz para ser juiz de balcão. Hoje é o contrário. Eu queria dizer para todos vocês, com a experiência que eu tenho de juizado especial, ainda é o ramo da justiça que eu encontro resolutividade, ainda é. Eu sei, nós sabemos, os veteranos estão aqui com a gente, Jefferson, os veteranos, nossos mentores, professores, nós nos desviamos um pouco pelos nossos arroubos, nosso afã de querer que pode tudo, não pode, o juizado tem que se marchar no feixe mesmo como foi criado. E hoje a gente está se revirando, está tentando retomar o caminho. Então nós sabemos, tu concorda, que capacitação, escola, formação é o que nós precisamos para melhorar esse espaço. Mas tu concordas que nós nos desviamos num certo período do nosso caminho e hoje estamos retomando esse caminho? Concordo, sim. Né? Os juizados, de certa forma, nunca têm muita importância. Né? Algum momento ali, não só da magistratura, dos advogados, né? Deixaram ele num sistema alternativo demais, né? Deixando de lado. Né? Me parece que a perspectiva de melhorar o sistema passa justamente de trazê-lo, o juizado, para dentro de uma importância que ele tem. Né? Estatisticamente, ele atinge um universo gigantesco de demandas. Né? A população, hoje em dia, ela vê no juizado um caminho, um acesso à justiça realmente, inclusive sem advocacia, naquelas questões de até 20 salários mínimos, né? Pretensões diretas, né? Tipicamente de juizado, muito produtivo. Aqui na nossa cidade aqui é muito utilizado esse tipo de demanda. Então eu acredito que cada vez mais, embora a lei seja de 95, né, o sistema já existia na década de 80, pequenas causas, né, mas é muito tímido ainda para que a gente consiga ter um resultado como gostaríamos. Como tu, Dourado, também tive essa experiência. Né? Quando eu entrei no juizado, eu botei a mão assim, o que moldados como juízes. Conexão. Né? E nós estamos buscando essa melhoria no sistema. Né? Então, acho que a ideia é que o juizado seja cada vez mais ampliado, uma busca, né, de melhores ferramentas para que ele seja utilizado de forma ampla pela sociedade. É um excelente caminho. Perfeito. Perfeito. Eu só situar, Jeff, nós temos 7 minutos, 6 minutos e pouco. É incrível a questão do tempo, né? Passa que a gente não vê, quer dizer, o diálogo começando a esquentar mais ainda. Nossos veteranos estão aí, nós sabemos disso. É por isso que quem participa de juizado especial
se contamina. Eu sempre digo que é virótico. Eu bastei entrar, não pretendo sair, certo? Nunca pretendi, quero continuar sempre com o sistema. Mesmo assessorando, sendo juiz auxiliar da presidência, corregedoria, como eu estou atualmente, mas todo mundo sabe, é o que nós vivemos. Quem é de juizado sabe disso. Quem não é e está nos vendo e for da área jurídica, procure participar de um FONAGE, procure participar de um desses encontros que nós temos 2 por ano, que se contamina pela possibilidade da gente discutir os temas nacionais, pela possibilidade de aprovar enunciados que não têm força, vamos dizer assim, cogente, mas tem no fundo porque o que mais a gente busca é uma referência para poder decidir. E os colegas usam muitos juizados, os enunciados do Fórum Nacional. Então, Jefferson, nós temos ainda 5 minutos, eu te deixaria para tuas considerações finais, né, sobre essa experiência de juizado, sobre a experiência de estar aqui, sobre essa experiência de querer continuar em juizado, de ter diminuído o teu juizado de 20 mil para 6 mil, um número factível de administrar. Por gentileza. Eu adoro atualmente juizado, né? Eu sempre coloco assim, me realizei na magistratura dentro do juizado especial, né? Essa acessibilidade que nós temos, o contato com pessoas, de ajudar pessoas, né? Eu sempre coloco para os meus familiares, amigos e alunos, né? Nós, como magistrados, nós resolvemos os problemas dos outros, né? E no juizado, como tu mencionaste recentemente, a gente consegue ver a solução. Ativa. Dá satisfação. Da satisfação, né? De resultado, realmente, o índice de conciliação é maior, as demandas são mais simples, a gente consegue ter uma análise cognitiva mais em audiência, com a oralidade, por exemplo, mais direta, mais objetiva, né? Então, quanto mais a gente divulgar esse mundo que é o juizado, né, a nível de sociedade e dos operadores de direito, e principalmente melhorar a qualidade das atividades que a gente pratica nele, né? Estudando, planejando, né? Capacitando conciliadores e juízes leigos. Nós temos uma deficiência aqui no nosso estado de juízes leigos muito grande. Então, isso vai ampliar o sistema, né? Esperamos que dentro de breve a gente consiga ter índices de conciliação melhores. Os dados do CNJ saíram recentemente, né, do ano passado, o Justiça em Números, e infelizmente não houve uma alteração, né? Continua sendo o mesmo patamar de conciliação, e já existem dados de juizado agora, isso é muito importante, Sejuscs também. Então, embora haja uma política de ampliação de autocomposição, na prática a aplicação dela ainda me parece que é tímida, né? Não sei qual é a resistência. Gostei da expressão dos mais velhos, mais antigos ali que tu utilizasse, né? Nossos veteranos, os mais sábios também, certamente, né? Isso, mas isso. A renovação dessas ideias vai permitir que o juizado, dentro em breve, né, seja realmente o grande caminho de solução da passagem. Perfeito. Perfeito, Jefferson. Nós, meus amigos, nós estamos muito felizes por estarmos aqui dividindo essa experiência. Como eu disse, o cidadão comum ouve muito falar de juizado especial e agora, se está nos vendo e nos ouvindo, busque o juizado especial. Tendo problema, busque o juizado especial. Use as plataformas possíveis. Use o sistema da petição, a petição eletrônica. Mas, acima de tudo, vai para o juizado, caminha, vai até o juizado e dá entrada na sua ação. Faz o seu pedido. Nós usamos muito aqui, Jefferson, termo de cooperação com as faculdades, a cidade universitária, Teresina, então a gente não tem problema em relação à lei e conciliador. Nós temos os dois bem fechados no Piauí, são muito juizados, e criamos a figura dos anexos. Tem um juizado e, pela lei, pode ter até 2 anexos com a estrutura de pelo menos um conciliador e um leigo, né? O juiz é o mesmo. Então, o mais importante, Jefferson, é que eu queria agradecer pela oportunidade da gente fazer essa conexão. Agradecer em nome do FONAGE pela oportunidade de fazermos essa conexão e estarmos aqui dividindo a nossa experiência, mostrando para a população que nós estamos
no caminho certo, sempre buscando o melhor para a população, que o nosso papel só é esse, servir. O meu, o teu, de qualquer um que esteja no judiciário, é servir e servir bem. E é o que nós estamos procurando fazer da melhor forma possível. Que Deus te ilumine, que Deus te proteja na tua caminhada, na nossa caminhada, e que a gente procure distribuir da melhor forma possível aquilo que de melhor a gente pode fazer pelo povo brasileiro, que é distribuir justiça. Muito obrigado, fique com Deus, viu, Gerson? Um abração na conexão Piauí, Santa Catarina. Obrigado pela participação. Gostei, Dourado, muito legal. Perfeitamente, é Piauí e Santa Catarina se abraçando. Não tem diferença. O Brasil é um só. A nossa maior vantagem é falarmos a mesma língua, o mesmo dialeto, com pequenos sotaques diferentes. Mas nós nos entendemos muito bem. É a oralidade. É falarmos aqui. Eu duvido que aproxime uma escrita, eu mandando para ti ou para mim. Mas a gente falando aproximou. A tecnologia fez com que a gente se aproximasse. E está fazendo com que nós dois nos aproximemos de quem nos está ouvindo e assistindo agora. Essa comunicação é importantíssima, não é isso? Perfeito, agradeço a participação aí, o convite foi muito produtivo, né? Conhecer o Dourado realmente pessoa ímpar aí, e certamente vai ter uma repercussão para mim na dinâmica aí da administração da justiça aqui em Blumenau, né? Conhecer juízes de outros estados, do Piauí, realmente nos faz muito bem. Obrigado pela participação aí, Dourado. Jefferson, tu já participaste de fonagens dos nossos fóruns? Sim. Tu viste aquela facilidade que quem vem a primeira vez é como se estivesse em casa? Eu senti isso. Quando eu cheguei no meio dos veteranos, eles me acolheram como se eu estivesse em casa. Então, juizado especial é isso. Nós estamos trabalhando muito, Jefferson, tu sabe disso, no Congresso Nacional. Nós já conseguimos uma coisa, meus amigos, que nos ouve hoje, que nós temos um braço dentro do Conselho Nacional de Justiça para a gente trabalhar melhor as nossas políticas de juizados especiais. Então, isso para nós é uma bênção, isso para nós é uma vitória. Hoje, Janice sabe, todos os veteranos, eu cito a Janice por ser nossa presidente, mas todos os veteranos sabem disso. Aqueles que já se foram, quem idealizou, Mendiçal de Figueiredo, que idealizou, e sabe muito bem que nós estamos hoje no caminho certo, retomando o nosso espaço, que nós, por razões que a gente já discutiu aqui, tocou de qualquer forma rapidamente, nos afastamos do nosso objetivo. Perfeito? Muito bem. É juizado para frente, né? E sempre aí. Obrigado pelas colocações aí, Dourado. Pois, meus amigos, eu queria agradecer a todos que participaram da gente, os que nos assistiram, que estão nos prestigiando, e nós ficamos muito, muito agradecidos por termos colaborado com esse momento e esse espaço. Muito obrigado, uma boa noite para todos, que Deus nos ilumine e nos proteja. Boa noite. Tudo de bom.